Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E hoje chegou o dia D, o dia do balanço da NVIDIA, né? Então, tão esperado porque tem todo esse negócio aí de bolha, de AI e não sei o quê. E as expectativas para o balanço da NVIDIA, como sempre, são altas, né? De grande crescimento de receita, de margem e tudo mais, né? E também a expectativa com relação ao comprometimento futuro, né, do que vai ser falado aí nesse earnings. Então, hoje nós podemos tirar essa nuvem negra dessa conversa, né, se vier um bom resultado, se o mercado gostar do resultado da NVIDIA, que vai vir um bom resultado, isso daí não há dúvida, né? Mas o que importa é o mercado gostar do resultado e do que vai ser falado, né? Aí nós temos chance de realmente marcar um fundo e falar assim, ainda não é hora de correção, ainda vamos dar mais uma pernada daqui até o final do ano, e o mercado marca fundo e sobe, tá? Existe realmente essa perspectiva hoje. O outro cenário é, putz, a NVIDIA jogou água no chope e realmente o negócio pode ficar complicado, então vamos sair do risco e vamos voltar para o dólar, aí dólar sobe, os ativos vão fazer mais correção e tal, e aí nós estamos falando de uma outra análise, né? Porque por enquanto nós ainda não temos reversão de tendência, nós estamos testando o fundo anterior. Então nós vamos ver tudo isso daí no gráfico, né? E vamos olhar também os gráficos aí das magníficas, né? Para vocês terem uma ideia de como é que está rolando isso daí. Tem gente que está beirando perder o fundo e tem gente que continua no topo histórico, né? E falando de Brasil, nós continuamos ainda com força, né? O índice ontem abriu perdendo fundo, mas depois durante o dia se recuperou. O dólar também não quer sair daquela região em que ele está ali do fundo, né? Ou seja, a tendência ainda permanece, né? E o que assusta mais são os juros, tá? Os juros deram uma reagidinha e a preocupação é o impacto do Banco Master nos juros. E aí eu vou explicar por que esse negócio é um pouco complicado. O que acontece é o seguinte, o fundo garantidor já foi decretado, né, massa falida e tal, então o fundo garantidor vai atuar aí. E pelos levantamentos do Banco Central, existem 60 bilhões de reais cobertos pelo fundo garantidor. Agora, isso daí é o total de produtos cobertos pelo fundo garantidor, né? A questão é, dentro desses produtos, tem gente que comprou até 250 mil e tem gente que tem mais de 250 mil, tem gente que tem menos e tal. Todo mundo que está abaixo de 250 mil vai receber o seu dinheiro e todo mundo que está acima vai receber até 250 e o que tiver acima, vamos supor, o cara comprou 1 bilhão, ele vai receber só 250. Então, essa conta, essa estimativa, está falando alguma coisa entre 30 a 40 bilhões, né? O problema é o seguinte, esse dinheiro do fundo garantidor, adivinha no que ele está investido? Obviamente em títulos do governo brasileiro, né? E esses títulos do governo, normalmente pelo processo normal, esse negócio, o recebimento é razoavelmente rápido, são uns 30 dias para tomar decisão, para fazer todo esse mapeamento e tal, e depois é mais uma semana aí para o dinheiro cair na conta, né? Isso significa que, se for 30, 40 bilhões, aí, o número que for, isso vão ter que ser vendidos um caminhão de títulos do Tesouro Brasileiro para levantar essa grana para poder pagar para o fundo garantidor pagar, né? Aí outra pergunta também, o fundo garantidor tem dinheiro para isso? Sim, o fundo garantidor tem mais de 120 bilhões, é uma marretada, né? Mas ele está aí para isso e não tem problema de liquidez para fazer frente aí aos pagamentos, tá? Então, o que acontece? Se vai ter uma venda de títulos do governo brasileiro muito forte, muito rápida, isso daí pode puxar os juros para cima, né? Então, vamos ver. Talvez uma forma de fazer é o Banco Central mesmo comprar esses títulos, né, para evitar essa alta de juros. Isso pode acontecer também. Então, vamos observar e ver aí nos próximos dias como é que isso daí funciona, né? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como NDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé. Tem live todo dia às 8h15 da manhã, no X, @mdroberto, onde eu posto meus swing trades no mercado internacional. E se quiser operar com a gente no MetaMX, tem link na descrição do vídeo.
Então, turma, olha aqui, mercado internacional, não aconteceu nada de muito diferente ontem, né? Foi mais um dia aí de baixa, mas sem grande intensidade aqui. Na Europa, estamos para baixo aqui, o EWZ segurou bem e continuamos aí nessa correção, teste de fundo. E o S&P 500, veja só que a economia real está normal, né? Não está fazendo a grande correção. O grande problema está aqui nesses caras que investem muito em inteligência artificial, né? E veja que a NVIDIA ontem corrigiu, a Microsoft ali está perigosamente testando o fundo, né? A Amazon corrigiu bastante também, mas, por exemplo, a Apple e o Google, que estão no topo histórico, continuaram lá. Então tem essa discrepância que nós vamos ver isso daí nos gráficos, né? Então, o primeiro alerta do dia é o VIX, que ontem ele veio aqui e chegou a 25, 26 pontos, né? Hoje abriu aqui um pouquinho para baixo. A dúvida agora é: esse negócio ainda vai mais para cima ou já vai começar a corrigir? Precisamos esperar. Se esse negócio continuar subindo e hoje tiver mais uma pernada de alta, nós estamos falando de mais correção, né? Por enquanto, ele está aqui num patamar alto de volatilidade, ou seja, pode acontecer movimentos grandes em ambas as direções, tá? Os juros americanos continuam na mesma região, não aconteceu muita coisa. O euro da zona do euro também continua na mesma região. Mesma coisa o Reino Unido e o Japão, olha só, fazendo pivô de alta aqui. Então não quer saber de corrigir esse negócio. O que a gente pode ter aqui é um megafone, né? Então vamos ver esse negócio aqui, o que ele faz quando chega aqui, né? Indo para o S&P 500, então ontem nós tivemos um dia de baixa aqui, né? Um dia feio ainda, né? Nada de reação. Hoje ele está tentando reagir um pouquinho, então agora a dúvida é: ele já vai se segurar aqui ou ele vai vir até aqui, né? O que vai acontecer? Nós já estamos aqui num patamar onde nós já temos uma perna ABC formada, então não seria estranho ele a partir daqui já subir, mas ele ainda pode vir até aqui, pode inclusive fazer um falso rompimento aqui. Então essa é a dúvida. Então o que a gente tem que olhar? Observar aqui os 60 minutos, né? Então os 60 minutos ainda continua para baixo, não tem a menor dúvida, topos e fundos descendentes. Esse negócio aqui ele precisa fazer o quê? Ele precisa formar um fundão aqui, né? Ou seja, ele precisa vir, romper essa região aqui dos 6.660 e aí depois começar a trabalhar aqui em cima. Aí nós podemos falar aqui de uma reversão de tendência. Veja que nós temos aqui uma linha de tendência, então ele está aqui bem embaixo. Então não tenha ilusões de compra por enquanto, tá? Indo aqui para a NASA, aqui nós temos a mesma situação, gráfico diário. Veja que ontem tivemos uma barra de baixa aqui, né? Hoje está tentando reagir, está muito parecido com o S&P 500. E o Dow Jones também, olha, 4 dias de baixa é importante. Isso aqui é raro, tá? É raro, mas acontece, né? Você vê aqui, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 dias de baixa importante. E lembrando, né? Nós tivemos aqui uma correção de 4%, né? E aqui nós já estamos numa correção de 5%, e se a gente ver aqui até o fundo, pode ser 6, 7%, né? Então, não me surpreenderia a partir daqui ele começar a subir, fazer um dia de alta hoje ou amanhã com o balanço da NVIDIA, tá? Olhando aqui o Russell 2000, ele perdeu o fundo já, então virou aqui claramente numa configuração de topo, né? E perdeu o fundo. Então esse negócio aqui agora a gente tem que ficar de olho que ele pode corrigir mais. A Europa, olha só, ainda não parou de cair, voltou aqui para fazer o pullback nessa região e ainda hoje continua aqui para baixo, né? Então pode corrigir mais. A Alemanha, querendo perder o fundo aqui, se perder o fundo, abre espaço para vir aqui até os 21.700. Reino Unido testando aqui a linha de tendência. A França testando aqui esse fundo. Espanha também testando o pullback aqui do topo anterior. E a Itália testando aqui essa linha de tendência. Então, como vocês podem ver, deixa eu até colocar aqui a China, né? Também aqui dias de baixa, mas ainda não perdeu o fundo, e o Japão fazendo aqui uma correção ABC, né? Que é natural e agora está aqui numa região bem importante, a média e tudo mais. Então, como vocês podem ver, o mercado ele ainda continua pesado, já está em regiões importantes que podem entrar força compradora a qualquer momento, e como o VIX está alto, esse negócio pode
realmente fazer uma pernada de alta, porque a tendência macro é de alta, e só que não adianta querer colocar o carro na frente dos bois. Você precisa esperar realmente entrar a força compradora, dar o sinal e aí poder se comprometer. Por enquanto, 60 minutos está para baixo de todos esses caras aí, né? Mercados emergentes também, olha só, não perdeu fundo ainda, né? O EWZ continua aqui, isso aqui ainda é uma bandeira de alta, né? Aí o petróleo está na mesma região aqui. O petróleo está meio complicado aqui porque essa história da Venezuela pode mexer nesse petróleo, tá? Então, cuidado. Minério de ferro continua na mesma região, o cobre na mesma região, e o ouro, olha só, tentando fazer aqui aquilo que eu falei, veja que aqui ele tinha feito aqui uma perna de alta, né? Aí veio aqui, tentou, fez topo mais baixo, aí depois fez isso. Então, e aí ele fez isso daqui, né? Aqui a gente pode estar fazendo uma coisa parecida, né? O duro é saber se ele ainda vai vir mais aqui ou se aqui ele já vai começar a funilar e ficar aqui dentro, né? Então, cuidado com os trades no ouro nessa meiuca aqui, tá? É traiçoeiro. Já a prata, ela tá com mais cara aqui de fundo mais alto, fez pivô de alta, isso daqui fez pullback no pivô e virar para cima, tá? Então, não aliás, ó, a prata está mais apetitosa do que o ouro, tá bom? A platina continua enroscada aqui, né? O urânio veio testar o fundo aqui e ainda não deu nenhum sinal. O DXY, veja que ele está fazendo aqui esse topos de fundos ascendentes, né? Então, se a gente tiver estresse do mercado, não surpreenderia esse DXY romper aqui essa região dos 100, tá? E o Bitcoin que continua ainda sofrendo, né? Então, ontem até fez uma reação, mas hoje já está devolvendo aqui, estamos trabalhando nos 91 mil dólares, e o Ethereum está até se segurando mais, né? Aqui ainda pode ser um falso rompimento, se ele romper aqui os 3.250, pode ser que ele reaja, mas não tem compra ainda nesses caras, tá? Falando agora das principais, das magníficas, né? Veja que a Apple continua aqui nessa consolidação de topo, né? Topo de fundos ascendentes, está tudo ok. A Microsoft já meio feia, ontem aqui deu uma rabiscada para baixo, né? Se tiver uma barra verde aqui forte, de qualquer jeito assim, o ideal de Microsoft seria comprar ela a partir daqui, né, para ir testar tudo. A Amazon continua fraca, a Amazon deu um sinal feio, né, porque ela veio aqui fechar, ela veio aqui primeiro fazer o pullback, aí ok, depois veio fechar aqui o gap, né, com um doji, ok, agora perdeu aqui, esse negócio deve vir aqui para baixo, e é um sinal ruim, né, depois de ter rompido o topo com tanta força, voltar aqui para o fundo, então eu não estou gostando de Amazon não. Já o Google continua a sua consolidação no topo histórico, aqui é só para cima. A Meta também continua feia, né? Ela está aqui na última retração de Fibonacci dessa pernada e ainda não entrou força, tá? A Meta ela é violenta, né? Então ela, a qualquer momento ela pode reagir aqui, mas se perder essa última retração aqui, nós estamos falando de vir testar um fundo aqui abaixo dos 500 dólares, né? A Netflix que fez o agrupamento, então, olha, ontem fez uma bela de uma reação, lembrando, tem essa linha de tendência aqui, para mim a Netflix continua sendo compra neste rompimento, tá? E ela não está tão ligada a esse negócio de inteligência artificial, então não tem problema, né? E a Tesla continua enroscada aqui, não dá para saber se esse negócio vai corrigir mais ou se vai subir, né? Já a Nvidia está aqui testando essa região de suporte. A preocupação só é, putz, o mercado não gosta, ela abre com gap, né? Para mim, o ideal seria ela abrir com gap aqui, ó, nessa região dos 150. Aí seria uma bela de uma compra, né? Mas vamos ver o que o mercado faz hoje e amanhã, né? Vamos ver agora o Brasil, onde a gente tem aquela preocupação com o DI, né? Veja que o DI está fazendo esse fundinho aqui e ele pode voltar aqui para essa região dos 13, fazer novamente um pullback. Tecnicamente não seria nenhum problema, né? O índice, aqui como eu disse, ele abriu perdendo fundo, mas depois reagiu, então isso daqui ainda continua sendo uma bandeira de alta, né? E aí não tem venda de, tipo, esta venda aqui, né, que a gente fez, ainda não tem aqui, né? Ainda está com cara de que esse negócio vai para cima, né? E quando a gente olha aqui os 60 minutos, veja que nós continuamos aqui com essa situação. Agora,
veja, tinha aqui essa linha de tendência onde ela foi perdida ontem, né? E aqui pode ter sido um pullback. Se esses 60 minutos hoje perder o fundo aqui e virar para baixo, a gente pode vender. Se perder aqui, aí a gente pode começar a falar de venda, porque os 60 minutos realmente vira para baixo, tá? O dólar tentando fazer um zigue-zague de alta aqui, né? Então, tinha feito o rompimento, fez o pullback, deixou 1, 2, 3, tem compra nesse dólar aqui, e aí a prova de fogo aqui no 5,360. Olhando o gráfico diário, ele continua para baixo, não tem muito o que falar, né? Veja que só tem venda aqui no dólar, né? As small caps, que eu falei aqui, olha, se perdesse o fundo aqui tinha venda, ontem reagiu, agora ficou meio complicado, né? Mas eu ainda acho que isso daqui ainda pode cair mais, né? O Itaú. Também aqui está meio complicado, né? Veja que a gente até saiu desse trade aqui, porque ele tinha feito essa barra muito feia, né? Então poderia ser uma correção maior. Encerramos esse trade aqui ontem no 0 a 0, né? Vamos esperar aqui um próximo movimento do Itaú. O Bradesco está fazendo uma correção, agora ele deve corrigir mais, né? Eu não gosto de vendas aqui, porque a tendência está muito forte de alta, né? Então, assim, se se envolver com vendas aqui em Bradesco não seria legal. O Banco do Brasil já, olha, ontem ele deu aquele sinal que eu falei que estava na dúvida, né? Isso daqui era um fundo mais alto ou isso daqui era só um pullback aqui para fechar o gap e voltar para baixo. Então tá com cara de que é voltar para baixo. Então, Banco do Brasil é venda, tá? A SAMB. Aqui, a SAMB deve dar uma oportunidade de venda aqui nos 60 minutos hoje, tá? Se ela começar a virar para baixo aqui, dá para vender ela, né? A Vale continua enroscada na mesma região, não tem o que fazer aqui. Ela está com cara de topo, né? Mas precisa perder fundo aqui para dar alguma venda. E a Petrobras também é a mesma coisa que a Vale, né? Está enroscada aqui no topo, né? Ela precisa perder aqui os 32 para realmente dar essa venda. E se romper o topo aqui, aí vira compra, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreva também no Instagram, @mfmoderno, tem live todos os dias, 8h15 da manhã, no X, @mdroberto. E se quiser operar com a gente no método X, tem link na descrição do vídeo.